Queridos, graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para um culto de celebração, um culto de ceia, um culto de festa, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra se reúne, não para chorar, mas para celebrar a morte e, mais do que a morte, a ressurreição de Cristo. Não é isso? Então, para nós todos cristãos, é um dia especial. É um culto que eu considero assim muito importante, muito especial para a gente, que a gente vem aqui viver, e como a própria palavra de Deus diz, como Paulo nos orientou, relembrar aquilo que Cristo fez por nós. Trazer à tona, esclarecer um pouquinho mais, para quem está um pouco esquecido, a respeito do plano glorioso que Deus tem para nós, para os seus filhos, para a sua família, para que a gente possa tirar dúvidas, se existe alguma, a respeito do amor de Deus por nós, para que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que promove a nossa vida, aquilo que nos faz avançar nessa caminhada, aquilo que nos faz entender que cada passo que nós damos aqui não é um passo perdido, que nesse caminho, cada passo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja com obstáculos, a gente sabe que é um passo que estamos mais próximos do destino que Deus tem para a gente. Então, é um culto que eu considero um culto muito especial. E eu quero compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus para fundamentar um pouco, um dos motivos desse culto de hoje. O culto da ceia, onde nós vamos aqui partir o pão daqui a pouco e vamos compartilhar um pouco do vinho ou do suco de uva que representa a carne e o sangue de Cristo que foi derramado. E nós temos o grande privilégio, irmãos, de termos conhecido a verdade que liberta, a verdade que traz vida, a verdade que nos aponta o caminho. E um dos pontos que eu considero assim fundamentais na nossa confissão de fé, naquilo que nós cremos, em cada passo que nós damos nessa caminhada, que eu considero um grande diferencial da gente, é a questão da ressurreição dos mortos. Porque é o que dá assim toda a diferença em relação a tantas doutrinas, em relação a tantos credos, em relação a tantos líderes que vêm se levantando nessa história, e religiões se levantam, e a gente fica vendo em que eles são fundamentados, e a gente vê que tem muita gente com boa intenção. Muita gente se levantou com uma ideia boa, com uma vontade boa, fazendo coisas boas nessa terra, mas todos eles conseguiram seguir até um limite. Teve gente corajosa que chegou ao limite da morte, que chegou a morrer defendendo uma causa. Nós temos os nossos próprios heróis, não é verdade? A gente aqui levanta a bandeira todo ano para Tiradentes, que morreu pela causa da liberdade, da independência, a coisa toda. Uns morreram por opção e outros por falta de opção mesmo, que não tinha como fugir daquilo, mas não negaram a sua fé, a sua causa. E a gente louva essas pessoas por isso. E muitos líderes religiosos foram até o fim, defendendo aquilo que acreditavam, quer a gente julgue certo ou não. Mas o grande diferencial do nosso mestre é que ele não só foi até o limite da morte, mas ele ressuscitou. Amém? Então, para mim, isso faz uma diferença incrível. A gente pode sair comparando homem a homem, a ação, ideia a ideia, até um determinado ponto. Mas quando chega nesse ponto, a gente não tem como contestar esse grande diferencial de Cristo em relação a qualquer outro líder que tenha se levantado nessa terra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que alguém escreveu aos Hebreus, né? A gente não sabe quem é o autor. Capítulo de número 5, para chegarmos no comecinho do 6. Porque se nós não crermos nisso assim, com veemências, irmãos, a gente está talvez perdido na nossa caminhada. Então nós vamos hoje participar da ceia com o entendimento daquilo que aconteceu. Então a gente vai talvez hoje voltar um pouquinho aqui, falar, como o escritor fala, de rudimentos. Mas como é um culto de memorial, é um culto de revisão, né? É um culto para relembrar os propósitos, a gente está aqui pronto para isso. Acharam? Hebreus capítulo número 5, eu quero ler com você a partir do versículo de número 11.
Diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Ele está falando isso, né, para outro povo, viu, irmão? Que está devagarzinho nessa caminhada. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Não precisando de leite estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Esse texto aqui, o escritor estava dizendo, queridos, que devido ao tempo de caminhada que a igreja já tinha na época, e era muito menor do que nós temos hoje, ele considerava que não precisava mais falar desse tipo de coisa, que ele chama de rudimentos, de fundamentos do cristianismo. Mas hoje, como é um culto de ceia, eu abro espaço para que a gente volte a falar realmente disso, para que a gente volte para os fundamentos. Eu quero falar a respeito desse fundamento que ele estabeleceu aqui, que é a ressurreição dos mortos. O escritor está dizendo que isso aqui é coisa para menino entender. Isso aqui é coisa que quem está iniciando na fé, ele deve ter isso como base, como princípio, para que a partir daí ele possa comer outro tipo de alimento dado por Deus. Ele está dizendo que se nós não tivermos entendimento disso aqui, a gente não pode avançar. E quando a gente fala da ceia do Senhor, a gente está falando do sacrifício, é muito pertinente a gente falar a respeito desse fundamento da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque Deus quis ensinar alguma coisa. Deus poderia ter feito isso de uma maneira muito diferente, mas Deus quis mostrar como é que funcionam as coisas com Ele, como é que Ele trata as coisas, como é que Ele trata o homem, como é que Ele trata as situações. E se nós não acreditarmos, queridos, realmente que o nosso Deus, Ele tem poder para ressuscitar mortos, se nós não tivermos essa fé fundamentada neste princípio também, que o nosso Deus, Ele é poderoso para ressuscitar mortos. O apóstolo Paulo diz que a nossa caminhada é vã, ela não faz sentido, não adianta seguirmos em frente, se nós não tivermos esse fundamento bem estabelecido em nossa vida. Porque quando a gente fala de ressurreição, quando Deus veio trazer para nós esse conceito de ressurreição, por quê? Porque o homem não entendia disso, o homem não sabia como funciona isso. Tem muita gente hoje, no século 21, que ainda não acredita nisso. Como é negócio de ressurreição? Sabe por quê? Porque a cultura da morte é muito mais forte do que a cultura da vida. A cultura da morte, ela está muito mais estabelecida na terra do que a cultura da vida. Porque o ciclo natural das coisas, como nós falamos, né? O ciclo natural das coisas conduz para quê? Conduz para quê, queridos? Para a morte. Todo mundo, se não tem certeza nenhuma na vida, todo mundo tem certeza de uma coisa, o quê? Que um dia vai morrer. Que um dia vai se encontrar com o ceifeiro, não é assim que fala? Então essa cultura é muito forte. E quando através de Jesus Cristo começou-se a pregar, a se ensinar uma cultura diferente, falando de ressurreição dos mortos, é difícil de entender, é difícil de acreditar. E muitas vezes no nosso meio, a gente ainda tem dificuldade em acreditar que Deus realmente tem poder para ressuscitar mortos. Você crê nisso?
E Deus acredita tanto nisso, Ele confia tanto nisso, Ele é tão seguro do que Ele pode fazer em relação a isso, que Ele tratou de dar um exemplo assim bem prático. Ele usou o próprio Filho para dizer: eu vou mostrar para vocês que eu tenho poder para ressuscitar mortos. Isso é bom? Meus irmãos, mas ele não estava apenas querendo fazer uma exibição de poder. Ele não estava querendo apenas dar um showzinho de poder, como Deus. Eu vou matar meu filho e vou ressuscitar. Eu vou deixar que vocês acabem com ele, depois vou levantar ele outra vez. Ele estava querendo nos ensinar como é que nós temos que viver para sermos como o filho dele aqui na terra. Ele estava dizendo que nós temos que viver aqui na terra acreditando a cada dia no poder de Deus para ressuscitar mortos em qualquer situação da nossa vida. A gente às vezes quer resolver situações, mas a gente não crê na ressurreição dos mortos. E a gente vai tentando preservar alguma coisa daquela situação, daquela pessoa, de nós mesmos. A gente tenta segurar alguma coisa na mão, porque a gente não quer perder o último fio. Porque a gente não crê plenamente que Deus pode ressuscitar mortos. É por isso que Deus falou, a palavra de Deus diz, que a gente só pode poder experimentar a plenitude de Deus, do plano dele para a nossa vida, no dia que nós morrermos. Morrermos como? Morrermos totalmente. É por isso que a Bíblia fala, João Batista falou, e depois Jesus veio já confirmando essa mensagem, dizendo que precisaria que o homem morresse para que ele pudesse nascer de novo. Porque o nosso Deus, ele tem poder diferente de qualquer outro homem. Ele tem poder para criar. A ciência já provou que o homem não cria nada. Não é verdade? A ciência já provou que o máximo que o homem consegue é manipular as coisas. Pega uma matéria daqui, combina com outra e apresenta uma outra forma de matéria já existente. O homem não aprendeu a criar. O homem não sabe criar água. O homem não sabe criar ar. Ele sabe resfriar o ar. Ele aprendeu a manipular a água e colocar um xarope lá dentro. Depois coloca um gásinho e fica um negócio gostoso. Não é verdade? Mas ele não aprendeu a criar nada. E por que ele não aprendeu a criar nada? Isso está na nossa natureza. Eu sei que eu não tenho capacidade de criar. Tudo que eu penso é em quê? Em transformar. Não é verdade? Então eu trago essa cultura para a minha vida. E eu acredito que eu posso transformar a minha vida. Eu acredito que eu posso transformar a vida da minha esposa, da minha filha, dos meus amigos. Eu acredito que eu posso transformar a sociedade. Eu acredito que eu posso transformar o Brasil. Eu acredito que eu posso transformar isso que já existe em uma coisa melhor. Mas Deus não pensa assim. É por isso que a gente tem tanta dificuldade, é por isso que existe tanta resistência em vivermos o plano de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Eu estou falando por mim. Porque a gente não acredita plenamente que a gente pode entregar tudo nas mãos dele, para que ele possa destruir definitivamente tudo, levar ao zero, e esperar que ele venha e faça uma ressurreição de uma nova matéria, de uma nova natureza, de um novo homem. Sabe qual é a grande tentação da nossa vida como cristãos, irmãos? A gente que ouve a palavra de Deus, a gente que ouve o apelo do Evangelho, é quando diz assim: precisa que o homem morra, precisa matar o velho homem. Mas lá dentro tem algo que diz assim: mas se você deixar ele morrer, o que é que vai acontecer? O que é que vai sobrar? Por isso que a gente pensa em transformar o velho homem. Por isso que a gente pensa e ora a Deus e pede a Deus para que Ele possa transformar aquilo que nós somos. Transforma. Mas a proposta de Deus não é transformação. A proposta de Deus é ressurreição. É matar o velho para que possa ressurgir um novo. Não há como, queridos, uma coisa que não está boa se tornar uma coisa boa. Se os princípios, Paulo escreveu lá em Romanos 11, se os princípios não são bons, o final também não vai ser bom. Então Deus está mostrando, e Ele mostrou isso através do próprio Filho,
que o projeto dele é para produzir um homem melhor, e esse homem deve nascer a partir de uma nova natureza. Isso só vai acontecer no momento que nós morrermos totalmente. Por isso precisa de fé para acreditar em Deus. Precisa de fé para acreditar na palavra de Deus, na proposta dele, porque vai chegar um momento, é necessário chegar um momento em que a gente vai perder o controle do processo. Você entende o que eu estou falando? Vai chegar um momento que você precisa virar passageiro nesse processo. E é só nesse momento, a partir de então, que você vai poder viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Jesus Cristo, o homem Jesus que morreu aqui, que nasceu, que morou e que morreu aqui na terra, ele acreditava nisso, ou você acha que não? Ele acreditava nisso até o fim. Por quê? Porque ele foi até as últimas consequências daquilo que ele professava, daquilo que ele falava, daquilo que ele acreditava. E chegou um momento na vida de Jesus que ele chegou e disse assim: pronto, daqui para frente eu não faço mais nada, está tudo consumado, eu entrego a minha vida. E a vida dele realmente foi zerada. A partir daquele momento, o que é que ele pode fazer, irmãos? O que é que a gente pode fazer a partir desse momento? Nada. A partir desse momento a gente fica totalmente na dependência de quem? De Deus. Aquele que tem poder para ressuscitar mortos. A grande tentação da nossa vida é tentar resgatar alguma coisa desse velho homem que tem que morrer definitivamente. O difícil não é a gente cair, não é arrebentar tudo, irmão. O difícil é largar aquele último fio. A gente está bem aqui, está todo mundo saudável, leva uma queda, cai, arrebenta, isso é muito rápido. O difícil é aquela lâmpadazinha lá, aquele LEDzinho lá do hospital apagar. Pi! Porque a gente está lá, não se mexe, não fala, só mexe um dedo, mas faz tudo para que aquilo não apague. E muitas vezes na nossa vida cristã é isso que nós temos feito com o velho homem. A gente diz que Deus chega, que dá um sacode, quebra, arrebenta o cara no meio, arranca a empresa, faz tudo, e a gente fica mantendo ele ali na UTI, porque acha que ainda pode resgatar alguma coisa, ainda pode transformar alguma coisa. Mas a proposta de Deus é para que a gente morra de vez, para que Ele possa, enfim, nos ressuscitar. Paulo escreveu dizendo que quando Jesus Cristo morreu, depois que Ele morreu, o poder de Deus se manifestou na vida dele para fazê-lo ressuscitar. Paulo diz que nós morremos com Ele, mas com Ele também nós ressuscitamos. Então, nós acreditamos, temos que acreditar que Deus tem poder para fazer isso. É por isso que algumas situações na nossa vida não se resolvem até hoje. Porque a gente não tem coragem suficiente de pegar essa situação, colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele resolva. Porque lá no fundo, a gente sabe como Ele vai resolver. Como é que Ele vai resolver a situação? É pintando, dando uma patinada, dando uma meia sola, fazendo uma reforma naquela situação, irmão? Não. Ele vai resolver isso da forma que Ele sabe resolver, destruindo e construindo uma coisa nova, destruindo e colocando uma vida nova, destruindo e colocando uma situação nova. A gente chora angustiado, pede a Deus, Deus, não aguenta essa situação, ou é o trabalho, ou é a empresa, ou é qualquer situação na nossa vida, a gente diz, Deus resolve. E quando Ele começa a resolver, o que é que acontece? Quando Ele começa a resolver, quando aquela situação que nos incomodava, quando aquela coisa que estava nos oprimindo, aquele negócio que não estava satisfazendo o nosso coração, quando Deus diz, tá bom, eu vou resolver. E quando Ele começa a arrebentar com tudo, porque é assim que se resolve, é assim que Ele resolve. A gente começa a ver os pedaços voando para um lado e para o outro, e começa a perder o controle, que uns pedaços desaparecem e não sabe, e agora, para remendar de novo? E se eu quiser uma restauração nessa coisa? Se eu quiser restaurar essa situação, como é que eu já perdi controle? E quando Deus começa a arrebentar, a gente faz campanha, junta irmão de irmão, está arrebentando tudo, mas não era isso que você queria?
Não era isso que você queria? O difícil para a gente, irmãos, é esse processo entre essa destruição do velho e a ressurreição do novo. O difícil para nós não é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o dia de ressurreição. Não existe nenhuma norma na Bíblia a respeito do dia de celebrar a ceia. Não existe. Pode ser qualquer dia, toda hora. Mas se nós escolhemos, para combinar com o horário de folga dos irmãos, de fazer essa celebração no primeiro dia da semana, amém, porque o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição. No final de semana, Deus acaba com tudo. Deus destrói tudo. Mas no primeiro dia, Ele vai ressurgir com tudo novo. O Jesus que não se poupou, o Jesus que teve fé nesse poder, o Jesus que acreditou nesse princípio, Ele se entregou totalmente. Ele ficou desarmado, Ele não resistiu, Ele não resmungou, Ele não chorou, mas Ele sabia que Ele precisava ser totalmente destruído. Totalmente destruído. E a gente só pode fazer isso, queridos, se nós acreditarmos nesse fundamento que o escritor dos Hebreus está dizendo que é um fundamento básico, que todo menino na fé deveria crer antes de qualquer coisa, que o nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. O difícil para a gente é conviver nesse finalzinho de semana aí, no período da morte até a ressurreição. A gente reclama, a gente chora, é a via crucis. A gente acabou de cantar aqui uma música que dizia o quê? Vou deixar, não é vou jogar na cruz, irmão. Não é vou botar numa caixinha do Sedex e mandar para a cruz as suas broncas, não. Não é pegar um irmão do círculo de oração, um irmão que é muito bom de oração, botar nas costas dele, irmão, vai deixar na cruz ali, que esse negócio aqui está me comprometendo, está me afogando, estou morrendo por causa disso. Pega essa situação e leva lá para a cruz, irmão. Com você, não. O que é que diz? Vou deixar, quem tem que levar é você. Quem tem que subir na cruz é você. Porque da mesma maneira que a cruz é o lugar de morte, que muita gente considera o fim, que muita gente tem como um símbolo de maldição, a cruz é a maldição, é morte sim. Mas é a morte para o velho homem, é a morte para a velha estrutura. A história do cristão começa na cruz, a nova vida do cristão começa na cruz. A nova estrutura do cristão começa na cruz. O poder pleno de Deus se revelou na vida do seu Filho Jesus Cristo a partir da cruz. Até a beirinha, até a véspera, Satanás, o inimigo, o universo estava conspirando para que Jesus não subisse aonde? Na cruz. Porque a partir de lá a história seria nova. Jesus poderia ter voltado um dia antes e ter redirecionado o ministério dele, como a gente fala aqui, ter mudado o foco, ter realinhado a visão do ministério dele, e ele continuaria vivendo como um grande líder. Ele era influenciador, ele era, sabia falar, ele poderia ter direcionado o ministério dele para outro lado e ter fugido da cruz, como o próprio Pedro, usado pelo inimigo, sugeriu. Mas ele foi deixar na cruz todos os pecados, não dele, mas nossos, todas as mazelas, tudo da velha natureza, queridos. Então a gente tem que acreditar no poder de Deus para a ressurreição dos mortos. A gente tem que acreditar que a gente pode sim entregar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer assim: Deus, resolva. E se segura aí, pede ajuda aos irmãos, porque Ele vai resolver. Pode entregar essa empresa que está apresentando tanta complicação, não é isso? Entrega agora, se prepara que Ele vai resolver. Aquele filho que dá trabalho, irmão, larga a mão desse menino, que você não dá conta dele. Entrega nas mãos de Deus. E sai de perto. Entrega nas mãos dele
e sai de perto, deixa ele resolver. Ele vai destroçar esse menino, vai arrebentar ele todo. Mas no primeiro dia, ele vai fazer com que ele ressurja. Assim como Jesus Cristo ressurgiu com um novo corpo, uma nova estrutura. A Bíblia diz que nós passaremos por isso, irmão. Essa é a nossa história. Mas enquanto isso não acontecer na eternidade, tem que acontecer aqui. Nós temos que ter coragem, amanhã de manhã, hoje à noite, qualquer hora, para pegar a nossa vida e entregar nas mãos de Deus. Que Deus, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que pode trazer vida, o Deus que não conserta, que não repara, que não faz uma meia boca, que não restaura a roupa velha. Ele pega e joga tudo. Quando ele falou através de Ezequiel que o povo não queria obedecer, não queria seguir os mandamentos, não ouvia o que Deus estava falando, e o Ezequiel falava, pregava no rádio, na televisão, no Facebook, em todo canto, e ninguém ouvia nada. Deus disse assim: eu vou resolver essa situação. Como você vai resolver? Ele disse: eu vou arrancar o coração deles. Porque Deus resolve assim: eu vou arrancar o coração deles, que é um coração de pedra. Se fosse a gente ia dizer: bem, como é que a gente vai fazer, rapaz? E depois, se não der certo? Eu tenho que cuidar desse coração. Então, Deus fala o seguinte: a gente não ensina Deus a fazer as coisas? A gente não ensina? Ensina ou não ensina? A gente ensina. Deus, ó, o coração do meu marido é um coração muito duro, aquele homem é duro, não ouve nada. Deus é um homem de coração duro. Deus quebra, pega o martelo de Jeová, né? Bota ele na moinha, não é assim que a gente faz? Tem todo um vocabulário especial para Deus poder operar. Bota ele na moinha, bota esse homem na moinha para ficar só o pó, Deus, para ele aprender. A única coisa que a gente não diz é: mata esse homem. Porque a gente quer preservar alguma coisa. Ele é ruim, ele não escuta, ele tem um coração duro, mas ele libera o cartão de crédito. Estão entendendo, irmão? Então a gente quer que Deus transforme uma parte, que Deus faça uma reforma em uma parte. Porque alguma coisa nos interessa. Eu falei aqui o exemplo, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas Deus, ele diz: você quer que eu resolva? Eu resolvo. Agora eu vou acabar tudo, inclusive o cartão de crédito. Você quer um homem novo na sua casa? Você quer uma mulher nova na sua casa? Você quer um filho novo na sua casa? Você quer uma família nova? Você quer uma casa nova? Entrega nas mãos de Deus. Ele vai fazer como ele fez lá com Isaías, com Ezequiel. Então ele disse: Ezequiel, eu vou pegar, eu vou arrancar o coração deles, que é um coração de pedra. É por isso que eles não ouvem o que eu falo. E eu não vou moer a pedra, não, na moinha, não, para botar lá um coração de pedra moída. Não, não vai ser pedra moída. Eu vou colocar neles um novo coração. Ele diz assim: eu darei a eles um novo coração, um coração de carne. E ele completa dizendo: e a partir de então, eles estarão aptos para ouvir e obedecer. Estão entendendo, irmãos? Deus fala e eu não escuto. Irmão, de repente você está ainda com fantasia de crente, com fantasia de cristão talvez, mas o coração ainda é o velho. Entrega isso na mão de Deus, irmãos. Deixa ele acabar com isso. Você tem que ter fé que ele ressuscita mortos. Que ele vai te dar um novo coração, que ele vai te dar uma nova vida. É por isso que a gente está aqui hoje, senão não fazia sentido. Não faria sentido andar nesse evangelho, não faria sentido ler essa palavra, não faria sentido nada se eu não acreditasse que Deus pode sim transformar um novo homem, uma nova mulher, fazer uma nova criatura, como Paulo escreveu dizendo: a partir de agora as coisas velhas passaram, morreram, o velho homem acabou e ele fez uma nova criatura. O que Deus tem de proposta para o mundo, irmãos, não é uma igreja restaurada, não é uma igreja diferente, não é uma igreja que Ele transformou, não. O que Deus tem de proposta para o mundo é uma humanidade nova, um grupo de pessoas que foi regenerado a partir de uma nova natureza. São seres humanos diferentes.
sem resquícios do velho homem, sem resquício da natureza adâmica. Jesus Cristo não veio para ajeitar o plano, não. Jesus Cristo não veio para corrigir o plano. Jesus Cristo veio para mostrar que o homem feito segundo a carne, ele sempre vai ser carne, ele vai tender sempre para o pecado, e o destino dele é o inferno. Jesus veio para dizer que tem que ter um novo homem. Esquece Adão, ele não veio ajeitar, não. Um novo homem feito de uma nova natureza, com um espírito novo, que fala com Deus, que se comunica com Deus, que é sensível à voz do Espírito Santo, que é sensível a esse Deus, um homem que ressurgiu do zero, do nada, da morte. Então o que nós vamos fazer daqui a pouco, queridos, é celebrar isso, é celebrar a ressurreição dos mortos, é celebrar que nós temos um Deus que ressuscita mortos, celebrar que se essa esperança, abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, se essa esperança não for firme na nossa vida, não for verdadeira na nossa vida, irmãos, é vã a nossa caminhada. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler só um trechinho aqui, eu sugiro que você leia o resto em casa, leia todo o capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Porque naquela época as pessoas estavam pregando o evangelho e tinha uma turma que não acreditava na ressurreição dos mortos. Acredita em tudo, menos em ressurreição dos mortos. E eu estou falando isso hoje num culto de ceia, um culto de memorial, para a gente lembrar que de repente nós estamos nesse grupo, cantando, levantando as mãos, se arrepiando, fazendo tudo, mas sem acreditar que Jesus Cristo pode ressuscitar o morto. Que Deus não está interessado em uma igreja de zumbi, de gente que está apático, que gente que quer fazer tudo, mesmo largar dessa vida, quer abrir mão de muita coisa, menos dessa vida. Deus está interessado em uma igreja nova, amém? Uma igreja recriada, não é uma igreja recalchutada, não é uma igreja reformada, não é uma igreja que está com uma pintura nova, não, irmão. É uma igreja nova, com uma natureza nova, com o sangue de Cristo, com o Espírito de Jesus Cristo de Nazaré dentro delas, com a mesma DNA de Jesus Cristo, com o mesmo caráter de Cristo, pensando como Ele. Então ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, para a gente encerrar, ele diz assim, olha, versículo 16, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a sua fé é inútil. E ainda estão aonde? Nos seus pecados. Acredito em tudo, irmão. Em tudo, em cura divina, batismo com o Espírito Santo, língua estranha, acredito em tudo. Mas esse negócio de ressurreição, não acredito nisso não. Então você está em pecado ainda. Vá curtir a sua vida lá fora e relaxe. Paulo está dizendo aqui, ó, vocês ainda estão em pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo também estão perdidos. Já pensou os nossos irmãos que dormiram em Cristo? Todo mundo perdido. Aqueles irmãos lá de Hebreus capítulo 11, tudo perdido. Se é somente para essa vida que temos a esperança em Cristo, agora isso aqui é muito sério. O que é que motiva você a estar aqui nessa noite? O que é que motiva você a seguir o Evangelho? O que é que motiva você a procurar Deus? O que é que está levando você a esse caminho? É um culto que Paulo disse para o homem fazer um autoexame. É para ficar quieto assim mesmo. Ele disse, se o que está nos motivando são apenas coisas desta vida, se a gente está fazendo esse movimento todo só por coisas dessa vida, só para ter uma estabilidade financeira, só para passar num concurso, só para arranjar um marido, só para arranjar uma esposa, só para trocar de carro. Ele disse, se a nossa esperança, se todo o nosso empenho é em função dessa vida, nós somos os homens mais infelizes. Ele diz aqui na minha versão, na Internacional, que são os homens que precisam de mais compaixão ainda.
Se o motivo da nossa reunião solene, se o motivo de nós movimentarmos as pessoas é para apresentar a elas esperança só para essa vida, nós é que estamos precisando de misericórdia, irmãos. Vamos falar do Evangelho de Cristo. O Evangelho que não está limitado a 30, 40, 50 ou 70 anos, 80 anos. Um Evangelho que aponta para a eternidade. Um Evangelho que fala de arrependimento. Um Evangelho que fala de fé em Deus. Um Evangelho que fala entregue tudo a Deus. Um Evangelho que diz assim, abra o seu coração, entregue para Ele, não tenha medo que Ele vai cuidar de você. Um Evangelho que apresenta o homem a Deus, ao seu Criador. E nesse lugar é o lugar onde ele vai estar seguro. Se o nosso foco do Evangelho, se a nossa pregação, se a nossa mensagem for só direcionada para essa vida, misericórdia. Nós é que precisamos mais de Deus do que aqueles a quem a gente está anunciando. Porque o plano de Deus não é um plano pequeno. O plano de Deus é um plano eterno. Amém? Deus não está preocupado com nada disso. Essa roupa acaba. Se não acaba, não dá mais na gente. Eu estou quase sem respirar aqui. Isso aqui acaba, irmãos. Tudo vai embora. A palavra de Deus, ela sim permanece para sempre. A promessa de Deus, essa sim permanece para sempre. Então o que Paulo está dizendo aqui, que nós temos que acreditar nesse fundamento que o escritor aos Hebreus falou, nesse fundamento firme da ressurreição dos mortos. Que nessa noite a gente possa sair daqui, irmãos, dizendo, Deus, eu quero estar fundamentado nisso, não quero esquecer disso. Porque se eu perder a noção a respeito disso, eu vou estar precisando de mais misericórdia do que todo mundo, irmãos. A nossa caminhada não pode ser em vão. Eu sempre tenho dito, o meu sonho de consumo, sabe qual é? Falei que eu acho que domingo passado, outro domingo que eu falei. O meu sonho de consumo é no dia que estiver voltando para casa, poder dizer assim, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé, as dificuldades, as lutas, as perseguições, tudo que a gente tem passado aqui, que você possa dizer, valeu a pena, porque eu avancei, eu não fiquei focado aqui, eu não pedi tempo a Deus para ficar nessa terra, para ficar vagabundando, não. Se não for para cumprir o projeto dele, o propósito dele, a gente não tem o que fazer aqui, irmãos. Porque o plano de Deus para o homem é um plano eterno. Então a gente não pode focar a nossa vida, não pode usar o Evangelho, não pode invocar o poder de Deus para tentar resolver nossa situação durante 30, 40 ou 50 anos. Nós temos que crer num Deus que ressuscita mortos. 2 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo passou uma situação complicada, e essa palavra foi um testemunho na minha vida muito grande, quando ele disse, como é que pode, a gente não desconsiderando tudo que a gente passou na Ásia, as aflições, onde até a morte nos era favorável, onde fomos tentados além das nossas forças, muita tentação na vida do homem de Deus, pode isso? Pode isso, capítulo 1, versículo 8, ele diz, onde fomos tentados além das nossas forças, ele diz o propósito, para que não crescemos em nós, mas no Deus que ressuscita mortos. Está acabando, irmão, só tem um fiozinho, larga isso aí, entrega logo para Deus essa vida problemática que você tem. Você não vai conseguir salvar, irmão. Não vai conseguir salvar. Essa é a grande tentação do homem. A grande tentação do homem é achar que a performance dele, que a razão dele, que a habilidade dele, que o dom dele, pode resolver a vida dele em algum lugar. O grande pecado do homem é achar que ele pode fazer as coisas e dar certo. O grande pecado do homem é acreditar que aquilo que ele planeja pode dar certo e pode resolver a vida dele, e Deus fica de lado para uma última opção. Deus é o plano B, se não der certo comigo eu corro para ele. Esse é o pecado do homem. Vai ter gente no inferno trocando experiência do que fez aqui na terra.
do quanto evangelizou, de quantas toneladas de panfletos eles distribuíram, de quanto dinheiro gastou no evangelho aqui na terra, e vão trocar experiência no inferno. Sabe por quê? Porque fizeram tudo isso acreditando que era isso que resolveria a vida deles. Não foram para a cruz, não entregaram tudo. Como Jesus falou para aquele jovem: eu não quero nada que você tem. Nada que você tem serve. Nada que você tem faz diferença. Larga tudo. Venha sozinho. Eu vou arrebentar com você. Vou fazer uma nova criatura. Porque o nosso Deus não precisa transformar dinheiro em comida, irmão. O nosso Deus não precisa transformar ativo em passivo. O nosso Deus não precisa transformar mercadoria em lucro. O nosso Deus cria do nada. A sua palavra é suficiente para do nada fazer tudo. Essa vida mesquinha, vazia, miserável que você tem, que você tenta maquiar com um perfil bonito, com uma foto bacana no Instagram, entrega nas mãos de Deus. Deixa Ele acabar com ela. Deixa Ele zerar os seus amigos, ou o que você chama de amigos. Deixa Ele renovar a tua agenda. Deixa Ele trazer do zero, irmãos, arrancar do túmulo aquilo que Ele tem para você, aquilo que é verdade, aquilo que é vida, aquilo que é eterno. Você tem os amigos, tem o Espírito Santo de Deus, tem a graça de Deus, que vão fazer com que você suporte esses 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição. Mas a ressurreição é certa. Ou nós cremos nisso, ou não cremos em nada. Ou nós cremos nisso, ou a gente vai brincar lá fora. Mas se nós não acreditarmos que o nosso Deus é o Deus da vida, o dono da vida, o que produz vida pelo sopro da sua boca, não vai ser o nosso trabalho que vai fazer, não vai ser a nossa performance que vai fazer. Eu não dou conta de igreja, eu não dou conta nem da minha família, mas eu creio que Deus tem a minha casa nas suas mãos. Eu creio que Deus tem a minha esposa, as minhas filhas nas suas mãos. Porque eu já perdi o controle das coisas, irmão. Eu virei passageiro. Eu perdi a ilusão de dizer que sei escolher a coisa certa. Não sei. Virei passageiro na história. Mas eu virei passageiro nas mãos de Deus. E eu creio que mesmo naquele que nós chamamos o último dia, Ele fará ressurgir algo novo na minha vida, algo novo na sua vida, e tudo isso fará sentido. E no dia da volta para casa, a gente não vai pedir oração para ficar, a gente não vai pedir para fazer uma campanha para a gente ficar aqui. A gente vai dizer: combati o combate certo, acabei a carreira e guardei essa fé. A fé no Deus que ressuscita mortos. Antes que a gente dê continuidade, eu quero saber se aqui tem alguém quer entregar a vida para esse Deus. Que Deus? O Deus que paga a conta? Não. Não tem nem como falar de conta diante de um Deus que ressuscita mortos. Um Deus que dá vida. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Deus? Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida nas mãos de Deus? Venha, cara. Isso aí é um pré-defunto andando. Como é teu nome, velho? Ricardo. Guarda esse defunto aí. Ricardo, você acredita nisso, Ricardo? Você acredita que Deus vai fazer poeira, mas vai gerar um Ricardo novo? Tem mais alguém aí? Quer fazer companhia a Ricardo aqui? Olha um boyzinho aqui.
A primeira ceia, irmão, que foi celebrada no mundo, a primeira ceia que foi celebrada no mundo, não foi com o objetivo de condenar ninguém. Êxodo capítulo número 12 foi com o objetivo de promover salvação de vida. Porque a gente está celebrando vida. A gente está celebrando alguém que morreu para que todos nós tivéssemos vida. Tem o Ibson, quantos anos o Ibson tem? Quanto? 9 anos. E o Ricardo. A gente vai celebrar hoje aqui a morte desses dois homens. Um homem de Deus. E a ressurreição deles através de Deus. E vai dar o que na vida deles? Eu não sei. Quem sabe é Deus, mas Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Sabe o que é melhor para a sua vida. Mais um aqui. Não. Não, mas a gente está brincando. Mas você deve entregar a sua vida para morrer todo dia. Paulo disse, eu mortifico a minha carne todos os dias. Porque essa sobrevidazinha que resta, essa sobrevidazinha que a gente que sobra, que nos engana. Amém? Tem mais alguém? Qual é teu nome, irmão? Neto? Tava nada. Neto achava que estava longe de Deus. Mas está entregando a vida dele aqui para dizer, fica aí, Nilson, isso. É isso, irmãos. Isso não é vergonha não, isso é honra. Isso aqui é o homem reconhecendo, dizendo assim, eu achei que dava conta sozinho. Deu conta, Neto? Dá conta, Neto? Não dá. Mas alguém quer reconciliar, quer voltar, irmão, você está... A mesa está posta, tem lugar na mesa. Eu nunca errei, eu nunca pequei, eu sou bacana, eu não quero me sentar não. Ei, venha para cá. A mesa está posta para você nessa noite. Mais alguém? Mais alguém que está tentando resolver a vida por conta própria aí e não está conseguindo? O dia de arrebentar tudo é hoje. Amém? Vamos orar. Vocês estão felizes por esses 3?